Um motor em V com uma inclinação de 180 graus entre os cilindros pode ser considerado um motor boxer? Não, isso é um motor flat e um não tem nada a ver com o outro. E nesse vídeo você vai entender o porquê. Para quem pergunta que óleo recomendo para sua moto e quer ter a certeza de um óleo de qualidade sem risco de falsificações, eu recomendo que você venha conhecer a Triple Moto Parts. Feita em conjunto com Motos e Tal, só vendemos o que usaríamos em nossas motos. E se por acaso você tem dúvidas em que óleo usar, o site conta com consultoria online com engenheiro especializado para te ajudar na decisão. Então pensou em óleo, pensou em Triple Moto Parts. Fala pessoal, Motos e Tal. Sempre que repassamos as diferentes configurações que um motor em V pode ter, do ângulo de inclinação dos cilindros até as defasagens do virabrequim, eu recebo algum comentário perguntando se o motor em V com inclinação de 180 graus é um motor boxer. Mas não, isso na verdade seria um motor flat, onde também muitos erram em chamar, por exemplo, os motores boxer da BMW de flat. Inclusive, vamos usar o boxer 2 cilindros da BMW como exemplo. Nós temos 2 cilindros deitados, colocados um contra o outro. Repare que os pistões estão realizando o mesmo movimento. Os dois vão em direção ao ponto morto inferior e superior ao mesmo tempo. Mas para que isso ocorra, o virabrequim desse motor, onde irão acopladas as bielas, precisa possuir uma defasagem de 180 graus em seus pinos. Olhem só, um pino defasado em meia volta um do outro. O movimento dos pistões indo em direção um do outro é o que fazem esses motores receberem o nome boxer, fazendo referência à competição de boxe. Com os pistões se movimentando um contra o outro, temos uma enorme vantagem. As forças de balanço primária, gerada pelos pistões, se cancelam, o que deixa esse motor extremamente suave. É claro que com 2 cilindros, pela distância entre os pistões, temos um pequeno movimento de gangorra, o que deve ser compensado com o balanceiro. Mas isso não acontece, por exemplo, em um Boxer 4 ou 6 cilindros. Mas, voltando ao Boxer 2 cilindros, você consegue adivinhar qual a ordem de ignição desse tipo de motor, já que os 2 pistões atingem o ponto morto superior ao mesmo tempo? Antes de eu responder, coloca aí nos comentários qual a ordem de ignição você suspeita. Só não pode editar o comentário, hein? Colocou? Bom, vamos lá. Sabendo que o motor 4 tempos possui uma combustão a cada 2 voltas, para um funcionamento suave, os Boxer de 2 cilindros possuem um cilindro defasado em 360 graus do outro pelo comando de válvulas, assim possuindo uma ordem de 360 graus. Olhem só, o cilindro 1 entra em combustão a 0 graus, 360 graus de rotação depois, ou seja, uma volta, o cilindro 2 entra em combustão, e mais 360 graus, finalizando 2 voltas ou 720 graus, o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Temos combustões em tempos iguais, exatamente como motores bicilíndricos em linha de 360 graus, como o da CB450. Por isso, a semelhança no som. Ouça o som de uma GS 1250. Se você acompanha o canal há algum tempo, pode ter se perguntado se é possível montar esse motor errado ou até mesmo propositalmente para que os 2 cilindros tenham combustões ao mesmo tempo. E sim, é totalmente possível. E para você que não sabe o que eu estou falando, recomendo esse vídeo aí na tela sobre motores Big Bang. Agora que vimos o funcionamento de um motor boxer, o que seria um motor flat? Agora sim podemos dizer que o motor flat é um motor em V com 180 graus de inclinação. Os motores em V foram criados simplesmente pela necessidade de acrescentar mais um cilindro no motor em busca de potência. A maneira mais simples, acrescentar um cilindro inclinado e conectar a biela do segundo pistão no mesmo pino do virabrequim. Com isso, o movimento dos pistões ficaram sincronizados por esse pino, mas com um pequeno e importantíssimo detalhe. Repare que graças à inclinação, um pistão atinge o ponto morto superior antes do outro. Nesse motor, também procurando um melhor equilíbrio, os comandos de válvulas dos cilindros são defasados em 360 graus, o que resultaria em uma queima de 360 graus se não fosse pela inclinação dos cilindros, que fazem os pistões atingirem o ponto morto superior em tempos diferentes. Portanto, o segundo cilindro de um motor V2 sempre entrará em combustão somando 360 graus mais o ângulo de inclinação desse segundo cilindro em relação ao primeiro. Calma aí que é bem fácil de entender.
Vamos exemplificar para ficar mais simples usando o motor da Vulcan 900 da Kawasaki, que possui um motor V2 com 55 graus de inclinação. O primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus, então 360 graus de rotação depois, mais 55 graus da inclinação entre os cilindros, resultando em 415 graus de rotação, o cilindro 2 entra em combustão. E então, mais 305 graus de rotação depois, o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Repare que temos combustões em tempos desiguais, 415, 305 graus. É isso que cria o som embaralhado dos motores V2, veja. Existem inúmeras variações de ângulos para motores em V. A V-Strom 650 usa um V2 com 90 graus de inclinação, o que resulta em uma queima de 450 a 270 graus. Mas vamos pegar esse motor em V aí na tela e colocar os cilindros em 180 graus um do outro? Veja só o que aconteceu, os dois pistões indo para a mesma direção. Isso é um motor flat. Cilindros inclinados a 180 graus um do outro compartilhando o mesmo pino do virabrequim. E sim, ele pode ser chamado de V2 de 180 graus. Inclusive, é assim que a Ferrari chama o motor da Testarossa, um V12 com 180 graus de inclinação entre as bancadas dos cilindros. Nessa outra imagem temos um boxer 6 cilindros e um flat 6 cilindros para você ver a diferença. Agora, infelizmente, um motor flat de 2 cilindros é inviável. Com os pistões se movimentando para a mesma direção, teríamos forças de balanço horríveis. Por outro lado, teríamos obrigatoriamente uma ordem de ignição de 180 graus, como é possível ver aí na tela, o que resultaria nesse som. Eu preciso lembrar a todos que, diferente dos motores flat, os motores em V podem possuir, além da inclinação, uma defasagem no virabrequim para o segundo cilindro, como já vimos isso aqui no canal diversas vezes. E caso queira mais assuntos relacionados, que tal esse vídeo da BMW com uma possível defasagem de 125 graus para um bicilíndrico em linha? E se você chegou até aqui, venha conhecer o canal secundário Rotas e Tal, focado em motovlogs, e em breve as modificações na Classic do canal serão postadas lá. E mais uma vez, quer a garantia de um óleo genuíno e sem risco de falsificações? Vai para Triple Moto Parts, com o link aí na descrição. Bom pessoal, eu não crio regras, muitas pessoas discordam do nome desses motores. Alguns alegam que pelo simples fato dos boxers serem planos, eles são flat, mas flat boxers. Enquanto os flats são apenas flats, mas eu escolhi seguir o padrão de nomenclatura da maioria das empresas e a lógica de funcionamento. Basta uma pesquisa na internet para você ver as discussões sobre os motores V12 de 180 graus da Porsche Ferrari. Independente disso, acredito que a diferença dessas configurações tenham ficado claras. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e hype, ajuda muito o canal. Considere apoiar o canal se tornando um membro a partir de R$ 2,99 por mês ou através do Apoia-se, com o link aí na descrição. Por favor, deixe sua opinião sobre esses motores e nomenclaturas. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!